Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Tomara que vocês tenham tido aí uma semana tranquila, produtiva, né? E tá certo que se a gente ficar um pouquinho contemplativo e de pernas pro ar, né? Num dolce far niente aí, não tem problema nenhum, né? Mas vamos manter esse compromisso dos estudos, né? Especialmente no horário da nossa aula, porque é como se a gente estivesse saindo, né, para ir para a faculdade. E eu estou sempre de plantão para qualquer dúvida que vocês tiverem, para quaisquer esclarecimentos. Eu sei que eu repito muito isso, mas eu estou com muita esperança de que cada dia que passa é um dia a menos aí de quarentena, que a gente vai estar junto, né? Nós vamos ainda ter muita história bacana para contar, viu, moçada? Eu venho aqui dar aula para vocês e fico como se eu estivesse olhando para cada rostinho com muito carinho. Eu sinto muita saudade, tá? Mas em breve, se ficarmos firmes, né? Tudo isso terá passado, viu? Bom, a aula passada, moçada, nós começamos a falar sobre os elementos da interpretação do direito. E eu comentei que na interpretação do direito positivo, né, o técnico ele recorre aí a vários elementos que são necessários para a compreensão da norma jurídica, né? E entre eles tem o elemento gramatical, o elemento sistemático, o elemento histórico e o teleológico, né? Hoje nós vamos começar com o elemento gramatical, tá? Bom, em se tratando de direito escrito, né, é pelo elemento gramatical que o intérprete ele toma aí o primeiro contato com a proposição normativa. Malgrado aí a palavra se revele às vezes, né, um instrumento rude de manifestação do pensamento, pois nem sempre, né, a palavra consegue traduzir as ideias, constitui então a forma definitiva de apresentação do direito por meio da palavra, né? Pelas vantagens, inclusive, que ela oferece do ponto de vista aí da segurança jurídica. Bom, cumpre ao legislador aperfeiçoar aí os processos da técnica legislativa, objetivando sempre aí uma redação simples, clara e concisa. Aqui eu pego emprestado, até parafraseando, né, uma parte de uma música do Milton Nascimento, que ele diz: todo artista tem de ir aonde o povo está, e aqui eu falo a mesma coisa, o direito precisa ir aonde o povo está, né? O direito precisa ser acessível, né? Em consequência disso, a efetividade, que todos os cidadãos possam buscar a efetividade dos seus direitos, especialmente dos seus direitos fundamentais. Então seria bom, né, que toda normativa tivesse essa clareza, né, de informação, para que de pronto o cidadão pudesse entendê-la, né? Bom, o elemento gramatical, moçada, ele compõe-se de uma análise de valor semântico, né, das palavras que são empregadas no texto, de sintaxe e também de pontuação, tá? Então, tudo isso é importante. Lá no direito antigo, o processo literal ele era mais importante do que hoje, porque ocorria, né, algumas vezes que os códigos eles eram escritos em línguas mortas, né? Então, o que exigia aí um esforço concentrado do intérprete, né, do ponto de vista gramatical. Modernamente, a crítica que se faz a esse elemento, né, não visa aí, como é natural, a sua eliminação, né, mas a correção dos excessos que surgem com a sua aplicação. Então, objetiva-se evitar o abuso, né, daqueles que se apegam aí à literalidade do texto. Bom, um outro elemento é o lógico, né? Então, por ser uma estrutura linguística, né, que pressupõe vontade e raciocínio, o texto legislativo ele exige aí os subsídios da lógica, né, para sua interpretação. Modernamente se fala na lógica do razoável, que é uma doutrina, né, desenvolvida que visa aí
a combater, né, o apego às fórmulas frias, né, em matemáticas da lógica formal, em favor aí de critérios flexíveis, mais favoráveis à justiça. Dentro desse critério, nós temos a lógica interna e a lógica externa. Pela lógica interna, o intérprete ele submete a lei a ampla análise, né? Considerando a própria inteligência do texto legislativo e aliando-se, né, dos elementos de informação que ele tem extra-legem, extra-lei. Né? Então, a lei ela é estudada dentro da sua unidade de pensamento através de métodos, né, como vocês vão estudar ainda no segundo período, que é o método dedutivo, indutivo, né, e dos raciocínios aí silogísticos. Tá? A lógica formal, aplicada com exclusividade, né, ela imobiliza o direito, pois considera tão somente os elementos fornecidos pela legislação, não levando em conta aí a evolução dos fatos sociais. Se por um lado, né, conduz o intérprete a descobrir a intenção do legislador, por outro oferece aí uma aparência de certeza, né, exterioridades ilusórias, deduções pretensiosas, né? Porém, no fundo, né, o que se ganha em rigor de raciocínio perde-se, né, em afastamento da verdade, do direito efetivo, do ideal jurídico. Então, seguindo-se os critérios da lógica interna, o intérprete ele pode examinar a economia geral da lei, né, verificando aí o lugar onde se situa a norma jurídica. Pode-se recorrer também ao emprego de regras lógicas, enunciadas normalmente no idioma latino, né, e que, bem empregadas, favorecem a diluição dos textos. A lógica externa ela visa completar o sentido da lei, sem contrariá-la. Tá? Essa lógica ela seguia na lição dos fatos, orienta-se, né, pela observação dos acontecimentos que provocaram a formação do fenômeno jurídico, indagando ainda, né, os fins que ditaram essas regras jurídicas. Estudem-se, né, Estudam-se, né, portanto, essa lógica externa, o que a gente chama de ocasio legis e ratio legis, né? Pode o intérprete descer, né, ao exame da história dos institutos e ainda ao direito comparado, tá? Então, o trabalho de interpretação ele não pode desprezar aí qualquer subsídio que esclareça, né, os motivos determinantes da promulgação da lei. Nenhuma lei escrita ou não, ela pode ser entendida sem o pleno conhecimento aí dos fatos que lhe deram origem, né, ou aos quais vai ser aplicada, tá? Bom, a lógica do razoável é uma razão impregnada de pontos de vista estimativos, né, de critérios de valoração, de pautas axiológicas. A interpretação do direito, moçada, ela deve levar em consideração as finalidades, né, das normas jurídicas e a solução satisfatória extraída da lei e da realidade dos fatos não pode ser contra a lei, né? Contra a própria lei. O próximo elemento é o elemento sistemático. Bom, não há, né, na ordem jurídica nenhum dispositivo que é autônomo, que é auto-aplicável. A norma jurídica somente pode ser interpretada e ganhar efetividade quando ela é analisada no conjunto de normas pertinentes a determinada matéria. Então, quando o magistrado ele profere uma sentença, ele não aplica regras isoladas, né? Ele projeta toda uma ordem jurídica aí ao caso concreto, tá? O ordenamento jurídico, ele compõe-se de todos os atos legislativos vigentes, né? Bem como aí, se houver, de normas costumeiras válidas, que mantêm entre si, né, uma perfeita conexão.
Então, entre as diferentes fontes normativas, não pode haver contradições. De igual modo, né, deve haver aí uma completa harmonia entre os dispositivos de uma lei, a fim de que haja aí uma unicidade do sistema jurídico, ou seja, né, uma única voz de comando. Então, para que a ordem jurídica ela seja um todo harmônico, é indispensável aí que a hierarquia entre as fontes formais seja preservada. Se os dispositivos de uma lei se interdependem e se as diferentes fontes formais do direito possuem aí uma conexão entre si, a interpretação ela não pode ter por objeto dispositivos ou textos isolados. O elemento sistemático, moçada, que opera considerando os elementos gramatical e lógico, consiste aí na pesquisa do sentido e do alcance aí das expressões normativas, considerando-a, né, em relação às outras expressões contidas na ordem jurídica mediante aí comparações. Então, moçada, o intérprete, por esse processo, né, distingue-se a regra da exceção, né, o geral do particular. A natureza da norma jurídica, ela revela-se também pelo elemento sistemático, que é o estudo que leva, né, à conclusão se a norma jurídica ela é cogente ou dispositiva, se ela é principal ou acessória, se ela é comum ou especial, entre outras. Bom, pratica uma condenável imprudência o profissional que, sem visão do conjunto da lei e de outros dispositivos, né, concernentes à matéria, ele interpreta artigos isolados. Tal procedimento é chamado também de anticientífico, né? Quem desenvolve interpretação isolada de dispositivos corre o risco aí de alcançar resultados falsos, né? Apegando-se, por exemplo, a uma regra geral quando existe aí uma específica. Outro elemento é o elemento histórico. Muitas vezes, moçada, os conhecimentos, o gramatical e lógico, né, do texto legislativo, não são suficientes aí à compreensão do espírito da lei, sendo necessário aí o recurso à pesquisa de um elemento histórico. Então, com força viva, né, que acompanha as mudanças sociais, o direito ele se renova, ora aperfeiçoando os institutos vigentes, ora criando outros, tá? Para atender aí os desafios dos novos tempos, né? Então, em qualquer situação, o direito se vincula à história e o jurista, né, que almeja um conhecimento aí profundo da ordem jurídica, forçosamente ele deverá pesquisar aí as raízes históricas do direito positivo. O direito atual, manifesto em leis, códigos e até em costumes, né, é um prolongamento do direito antigo. A evolução da ciência jurídica nunca se faz mediante saltos, né, mas através de conquistas graduais, tá? Que acompanharam a evolução cultural registrada em cada época. Quase todos os institutos jurídicos, moçada, atuais, têm suas raízes aí no passado, tá? Ligando-se, né, às legislações antigas. Outro elemento é o elemento teleológico. Bom, na moderna hermenêutica, o elemento teleológico ele assume um papel de primeira grandeza. Tudo o que o homem faz e elabora, né, é em função de um fim a ser atingido. Então a lei ela é obra humana, né? E assim ela contém uma ideia de fim a ser alcançado. Bom, na fixação do conceito e alcance da lei, sobreleva, né, de importância o estudo teleológico. O que é isso? É o estudo dos fins colimados pela lei. Quando o legislador ele elabora uma lei, ele parte da ideia do fim a ser alcançado.
Os interesses sociais, né, que ele pretende proteger inspiram, né, a formação dos documentos legislativos. Assim, moçada, é natural que no ato da interpretação se procure, né, avivar aí os fins que motivaram a criação da lei. A ideia do fim não é imutável, tá? O fim não é aquele pensado pelo legislador, é o fim que está implícito aí na mensagem da lei. Então, como esta deve acompanhar as necessidades sociais, cumpre ao intérprete, né, os novos fins que a lei tem por missão aí garantir, tá? Bom, moçada, hoje nós vamos ficar por aqui. É um tema mais pesado, né? Que eu acho que vai dar para vocês assistirem esse vídeo mais de uma vez, para vocês entenderem melhor. E aí a gente volta na segunda-feira com um tema novo. E eu vou fazer um plantão também no Zoom, né? Para a gente falar um oi, matar um pouquinho a saudade, tá? Então fiquem bem. Um bom finalzinho de sexta-feira. Estou aqui de plantão para qualquer coisa. Muitas pessoas me chamam, venham também, né? Os que não me chamam, apareçam, tá? E estou à disposição. Até breve.